Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 17 e 18. Mateus 16, versículos 17 e 18. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, quero agradecer a Deus nesta noite por esta rica oportunidade. Agradeço ao nosso pastor Douglas pela confiança que ele tem depositado em nós. Agradeço a Deus porque ele tem nos chamado para esta obra tão importante, que é de ministrar a palavra do Senhor. Nesta noite, nós, com a graça de Deus, gostaríamos de meditar nesse versículo de Mateus, capítulo 16. Se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, o título seria A Vida do Apóstolo Pedro. É nesse assunto que nós vamos meditar. E alguém pode perguntar, mas por que falar sobre o apóstolo Pedro? Porque o apóstolo Pedro está presente aqui nesta igreja, nesta noite. O apóstolo Pedro mora embaixo da sua pele. O sangue do apóstolo Pedro corre nas nossas veias. Nós somos o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro representa a humanidade, a raça humana. Ele foi um homem que andou com Jesus. Ele, ao mesmo tempo, estava lá no céu, mas daqui a pouco estava lá na terra. O apóstolo Pedro andou com Jesus, teve experiências, assim como nós. E a história dele começa com o seu chamado. Diz a Bíblia, em Mateus no capítulo 4, que Jesus andava junto ao mar da Galileia. E viu ali dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes diz: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando a rede, logo seguiram a Jesus. E Pedro então começa a testemunhar os milagres do Senhor. E o primeiro desses milagres foi a pesca maravilhosa. Diz a Bíblia em Lucas capítulo 5 que a multidão comprimia Jesus enquanto ele estava ensinando. Ele então olhou e viu dois barcos junto à praia, porque os pescadores estavam lavando as redes. E um barco era de Pedro. Ele disse: coloque o barco um pouquinho para frente. Ele entrou no barco e começou a ensinar a multidão.
E tendo acabado de falar, ele disse para Simão: Simão, faze-te ao mar alto e lance as redes no mar. E Pedro, olhando para Jesus, disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Glória a Deus. E assim foi feito. E diz a Bíblia, meus irmãos, que veio tanto peixe que o barco de Pedro estava quase virando. Eles fizeram sinal para um outro barco vir ajudar, e o outro quase afundou também de tanto peixe. E chegando na praia, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele dizia isto porque ele estava maravilhado, estava atemorizado por causa do grande milagre e da pesca. E assim também os outros discípulos. Pedro então é nomeado oficialmente um apóstolo de Jesus. Em Mateus, no capítulo 10, Pedro aparece como o primeiro da lista, como um apóstolo oficial do Senhor. Ele começa então a testemunhar mais milagres, porque ele já começa a viver e andar com Jesus. Um desses milagres foi a cura da sua sogra. Pedro era casado, e a prova disso é que a Bíblia diz que os discípulos entraram na casa de Pedro e ali encontraram a sua sogra deitada com febre. Mas Jesus, tomando-a pela mão, levantou a sua sogra, e diz a Bíblia, a febre a deixou e ela o servia. Glória a Deus. Então, meus prezados irmãos, Pedro começa a ter mais experiência com Jesus. Uma certa vez, era a 4ª vigília da noite, e os discípulos estavam no barco. É o período entre 3 e 6 da manhã. E Jesus anda sobre o mar para ter um encontro com os discípulos. E os discípulos então ficaram apavorados. E Jesus lá de longe grita: não temais, sou eu. E Pedro coloca-se diante do grupo e diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Glória a Deus. E Jesus lá de longe diz: vem. E Pedro, eu imagino ele colocando um pé, não afundou. Colocou outro, não afundou. Daqui a pouco Pedro começa a andar sobre as águas para ter um encontro com Jesus. E os dois estão chegando, mas de repente, Pedro começa a olhar para as ondas e para o vento e começa a afundar. E quando ele começou a afundar, ele grita: Jesus, me socorre! E Jesus, que estava perto, estendeu a mão, levantou Pedro e disse: por que temeis, homem de pouca fé? E levou Pedro novamente para o barco. Glória a Deus. Pedro começa a ter experiências com Jesus. Meus prezados irmãos, uma certa vez, Jesus faz uma enquete com os discípulos.
ele pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí os discípulos começam a responder. Uns disseram que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Veja, naquela época o povo não sabia quem era Jesus. E até hoje o povo não sabe quem é Jesus. E Jesus, olhando para eles, diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, levantando, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Glória a Jesus. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Da correta interpretação deste versículo depende o cristianismo. Por quê? Porque Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pergunta é: quem é a pedra? Seria Pedro? Se nós observarmos a Bíblia no original, Pedro aparece como Petros e pedra como Petra. Só que Petros é um fragmento de pedra, é uma pedrinha, e Petra é uma rocha. Existe uma frase em latim que diz: ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Seria Pedro esta pedra? Vejamos. Jesus disse: tu és Petrus, e sobre esta pedra eu edificaria a igreja. Quem é a pedra? Pedro? Ou é o próprio Senhor Jesus? É claro que é o Senhor. Porque Pedro mesmo, lá em Atos, no capítulo 2, disse que a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra de esquina, falando do Senhor Jesus. Assim, Jesus é a rocha, a pedra na qual a igreja está edificada. Glória a Deus. É muito importante, meus prezados irmãos, a correta interpretação deste versículo. E saindo dali, então, Jesus vai para um monte muito alto. Interessante que na Bíblia, Pedro, ou melhor, Jesus, sempre pegava 3 discípulos para os eventos mais importantes. Alguém sabe quem eram esses 3? Pedro, Tiago e João. Os 3 sempre estavam nos momentos mais importantes. E aconteceu que Jesus, estando em um monte muito alto, transfigurou-se diante dos discípulos. E o que é transfigurar-se? É mudar de forma.
Diz a Bíblia que o rosto dele resplandecia como o sol e as suas vestes brilhavam como a luz. E naquele momento então aparece ali Moisés e Elias e conversavam com ele. Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas. E sobre o que eles conversavam? Conversavam sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição do Senhor e sobre o futuro da igreja que ele haveria de criar. E Pedro então, vendo aquela cena, ele começa a estar até extasiado e diz para Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Se tu queres, faremos aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Veja, irmão, que pensamento egoísta. E os outros? Mas estando ele a falar, veio uma nuvem brilhante e ocultou Jesus, Moisés e Elias diante dos olhos dele, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi todos. Glória a Deus. E saindo a nuvem, estava somente Jesus e os discípulos. Glória a Deus. Então, a hora das trevas começa a se aproximar. E Jesus junta então os discípulos para a última ceia. Estando os 12 sentados, Jesus toma o pão, parte e diz: Este é o meu corpo, que é partido por vós. Glória a Deus. Tomando o cálice, ele diz: Este cálice é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Glória a Deus. E terminando a ceia, ele diz: Nesta noite vós vos escandalizareis em mim, porque está escrito: o pastor será ferido e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E Pedro diz: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Sabe o que o Pedro estava dizendo? Eu sou mais crente do que os outros. Os outros podem até se escandalizar, eu não. Eu sou crente mesmo. E Jesus olha para ele e diz: Antes que o galo cante, nesta noite, 3 vezes tu me negarás. Glória a Deus. E saindo dali, ele foi para um lugar chamado Getsêmani e levou consigo 3 dos seus discípulos. Você sabe quem eram? Pedro, Tiago e João. E Jesus, meus irmãos, abre o coração
para os discípulos. Ele diz: a minha alma está angustiada até a morte, vigiai comigo. E afastou-se cerca de um tiro de pedra. E ali, Jesus começa a orar ao Pai: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele ora a primeira vez e houve silêncio no céu. E a oração de Jesus começa a ficar mais intensa. Ficou tão intensa que diz a Bíblia que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Pai, se é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Glória a Deus. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. E houve silêncio no céu. E Jesus, então, voltando para os discípulos, acha-os dormindo de tristeza. Ele diz: não pudestes vigiar comigo, nem ao menos 1 hora? Levantem, porque se aproxima a mão daquele que me trai. Glória a Deus. E Jesus então, saindo dali, encontra um grupo que havia vindo para prendê-lo. E diz a Bíblia que eles estavam com archotes e com varapaus. E Jesus de longe grita para eles: a quem buscais? Nós buscamos a Jesus Nazareno. E ele disse: sou eu. E quando ele disse sou eu, eles caíram por terra, porque não aguentaram o poder das palavras do Senhor Jesus. E então eles vieram e prendem Jesus. Mas Pedro diz: ninguém vai pôr a mão no mestre. Ele tira a espada e desfere um golpe. Eu não sei se Pedro errou a pontaria ou se o rapaz desviou o rosto. Mas a verdade é que Pedro corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. E Jesus diz: não, Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos, e eu seria livre disto. Glória a Deus. Mas eu vim para isto, eu dou a minha vida, eu tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro então, ou melhor, Jesus, pega a orelha do moço e coloca no lugar, e a orelha então é restabelecida. Eu acredito que ela começou a funcionar melhor do que estava antes. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, Jesus é levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. E diz a Bíblia que Pedro acompanha de longe.
E uma serva do sumo sacerdote disse: tu és um deles. E Pedro disse: eu não sei o que dizes. E saindo dali, uma outra serva diz: eu te vi com eles. E Pedro diz: eu não sei do que falas, eu não conheço esse homem. Então Pedro se afasta e um outro grupo olha para ele e diz: tu és um deles, a tua fala te denuncia. Glória a Deus. E Pedro não somente negou, mas agora ele começa a praguejar: eu não conheço esse homem. Ele começa a gritar. E nesta mesma hora, o galo cantou. Eu acredito, meus irmãos, que este é o momento mais difícil da vida de Pedro. Porque ele então se lembra das palavras do Senhor. E saindo dali, ele chorou amargamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus é levado para a cruz. E foi sepultado. E nós já estamos no terceiro dia. Maria, as duas Marias e Salomé vão para o sepulcro. E elas pensaram: quem nos revolverá a pedra? Não sabendo que a pedra já estava revolvida. Glória a Deus. E chegando no sepulcro de Jesus, encontraram a pedra e um varão de branco sentado sobre ela. E o varão era um anjo. E aquele anjo, olhando para elas, diz: eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Glória a Deus. Ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis, como havia dito. Porque o anjo disse: dize aos discípulos e a Pedro. Ora, Pedro, a essas alturas, não se sentia mais discípulo. Diante de tão grande falha perante o Senhor, ele não se considerava mais. Mas Jesus não desiste de Pedro. Glória a Deus. Quem sabe se nesta noite alguém cometeu um pecado tão grande quanto o pecado de Pedro. Jesus não desiste de você. Glória a Deus. Quem sabe se esse pecado tem te atormentado. Glória a Deus. E você está dizendo: não existe mais condições. Jesus está dizendo: eu te amo, te perdoo e não desisto de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Do mesmo jeito que Jesus não desistiu de Pedro, Ele não desiste de mim. Ele não desiste.
de você. Glória a Deus. Os discípulos estão na beira do mar. E Pedro, que era um líder, diz para eles: eu vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Meus irmãos, o que significa isso? Eu vou pescar. Pedro, de uma certa forma, estava dizendo: acabou. O Senhor morreu. Eu o neguei. Não existe mais condições para a minha vida espiritual. Eu vou pescar. Eu vou voltar para a minha vida anterior. E como ele era um líder, os outros disseram: nós vamos com você. A igreja deve orar pelos líderes. Orem pelo pastor. Os irmãos dobrarem o joelho. Orem pelo pastor. Orem por toda a liderança. Porque ele é chamado para conduzir o rebanho. E o que ele fizer, as ovelhas também vão fazer. E os discípulos estão então em cima do mar, lá no barco. E de repente, aparece alguém na praia. Era Jesus. Glória a Deus. Mas eles não sabiam que era Jesus. E lá da praia, ele grita: covardes, vocês me abandonaram. Foi isso que Jesus disse? Não. Filhos, filhos, glória a Deus. Apesar dos nossos pecados, glória a Deus, Jesus não nos trata como nós merecemos. Por esta palavra, nós vemos a graça de Deus. Vejamos, o que é a graça? É o favor de Deus, imerecido. Ele não nos trata da forma como nós merecíamos ser tratados. Apesar de todas as suas falhas, glória a Deus, Jesus está dizendo para você: filho, filho, tendes aí alguma coisa de comer? Eles disseram: não. Lance a rede do lado direito do barco e achareis. Eles jogaram a rede e uma multidão de peixe veio e a rede quase se rompia. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. E Pedro, que estava nu, tomou uma túnica, cingiu-se e se atirou no mar. Estando eles na borda, eles contaram 153 grandes peixes. Glória a Deus. Eles retiram os peixes e Jesus disse:
tomai e comei. E olhando para Pedro, ele diz: Simão, tu me amas? Interessante, nesta frase de Jesus, que ele usou o verbo agapar, que é o amor fraternal. É aquele amor de entregar a própria vida. E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Mas no original, o verbo que Pedro usa é o filar, filote, que é eu gosto de você. Eu te amo, mas não te amo tanto como o amor ágape. E Jesus pergunta novamente: Petros, agapas-me? Pedro, tu me amas? Filote, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro então se entristece por ele ter perguntado pela terceira vez. E Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Jesus falou isso, meus irmãos, dizendo com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Ele disse: quando tu eras moço, tu cingias-te e andava por onde querias. Mas quando fores velho, outros te tomarão pela mão e te levarão para onde tu não queres ir. Pedro então é restaurado por Jesus. E Pedro torna-se o líder da igreja. E no dia de Pentecostes, Pedro prega o seu primeiro sermão. O que me chama a atenção, meus prezados irmãos, neste primeiro sermão de Pedro, é o teor da mensagem e o número de almas que se converteram. Pedro, entre outras coisas, diz: arrependei-vos todos vós e sede batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Pois a promessa é para vós, vossos filhos, para os que estão longes e para todos aqueles que o Senhor chamar. Glória a Deus. E 3.000 almas se converteram ao Senhor naquela pregação. Glória a Deus. Glória a Deus. E Pedro então, cheio do Espírito Santo, glória a Deus, começa a realizar milagres e maravilhas na presença de todos. Ele chega na porta do templo e um homem que era coxo desde o nascimento estava na porta pedindo esmola. E Pedro e João param
e dizem para ele: olha para nós. E eles olhando, Pedro diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. E aquele homem se levantou e entrou no templo e dava glórias a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o que me chama a atenção neste episódio da vida de Pedro restaurado é que ele estava tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio, que as pessoas colocavam os enfermos em macas e deixavam no caminho para que a sombra de Pedro passasse sobre os enfermos e os curasse. A sombra de Pedro curava. Os irmãos, já imaginou o que é isto? E eu pergunto: e se nós fôssemos cheios do Espírito Santo, como foi Pedro? O que o Senhor poderia fazer através da nossa vida? Glória a Deus. Pedro então, meus irmãos, começa a enfrentar uma grande perseguição, porque os líderes estavam com inveja e com ciúme pelo fato de Pedro realizar prodígios e maravilhas em nome do Senhor Jesus, e mandaram prender Pedro. E no outro dia, trouxeram Pedro para o interrogatório. E os principais dos sacerdotes dizem: com que poder e em nome de quem tu fazes estas coisas? E Pedro, olhando para eles, diz: Jesus, aquele a quem vós crucificastes. Jesus, que é a pedra que vós, edificadores, rejeitaram, e que se tornou a principal pedra de esquina. É em nome dele que nós fazemos todas essas obras, e é em nome dele que este homem foi curado. Glória a Deus. Glória a Deus. E em nenhum outro há salvação, porque embaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pedro, meus amados irmãos, é colocado na prisão. A Bíblia diz que Herodes
havia prendido Tiago e matou Tiago ao fio da espada. E viu que isso havia agradado os judeus. Então mandou prender também a Pedro. E planejava matá-lo depois da Páscoa. Mas Deus tinha outros planos. Glória a Deus. Pedro está então na prisão. Mas Herodes, para se certificar de que Pedro não fugiria, colocou 4 quaternos de soldados para vigiar Pedro. Algemou um na mão direita, outro na mão esquerda. Colocou soldados na porta. Porque 4 quaternos são 16 soldados. Tinha soldado em cima, quem sabe soldado atrás, soldados em volta. E de madrugada, Pedro estava dormindo. Mas tem um detalhe. Na casa de João Marcos, diz a Bíblia, a igreja fazia constante intercessão e oração por Pedro. Veja o poder da oração. Glória a Deus. O Senhor está mandando a igreja orar. Glória a Deus. E naquela noite, a igreja que estava, ou melhor, a prisão estava toda escura. De repente, ela ficou iluminada. Porque apareceu um varão ali que era um anjo. E diz a Bíblia que ele toca na ilharga de Pedro e diz: levanta! E Pedro olha, de repente, caíram as cadeias. Glória a Deus. E Pedro pensa que ele está tendo um sonho ou uma visão. E o anjo diz: pega a sua capa, vem, me segue. E Pedro então começa a seguir, glória a Deus, o varão que é um anjo. E quando chegam na porta da cadeia, diz a Bíblia, o portão abriu por si mesmo, glória a Deus. E Pedro vai saindo, quando chega no meio da rua, o anjo se aparta dele, e ele cai em si e diz: agora eu sei que Deus enviou o seu anjo e me livrou desta prisão. Glória a Deus. Quem sabe alguém entrou aqui nesta noite e a sua vida está como Pedro naquela prisão. Você olha para o lado, o problema está do lado. Você olha para o outro lado, o problema está do outro lado. Você olha para cima, problema. Você olha para baixo, problema. E você está pensando: como é que eu vou me livrar deste problema? Sabe como? O mesmo Deus, glória a Deus, que enviou o anjo e livrou Pedro daquela prisão, é Ele que vai livrar você desse problema. Glória a Deus. Receba a bênção de Deus aí onde você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não mudou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro, então, meus irmãos, escreve 2 epístolas, 2 pequenos livros. E nesses livros, ele exorta e encoraja a igreja a perseverar na fé. Eu recomendo que os irmãos leiam 1ª e 2ª Pedro. Mas naquela época, o imperador era Nero. E Nero, diz a história, foi um dos mais cruéis perseguidores da igreja. Nero mandou colocar fogo em Roma e pôs a culpa nos cristãos. Então, meus irmãos, a igreja sofreu uma grande perseguição, a ponto de Nero capturar os cristãos, passar betume, que era uma espécie de piche, colocar fogo e deixar iluminando a cidade de Roma à noite. Paulo e Pedro são sentenciados à morte. Mas Pedro não era um cidadão romano. E a pena para quem não era cidadão era a crucificação. Como Paulo era cidadão, então ele teve direito a uma morte rápida, que era a decapitação. Mas diz a tradição que quando Pedro está prestes a ser crucificado, ele diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu quero ser crucificado, mas de cabeça para baixo. Então Pedro é crucificado de cabeça para baixo, e desta forma a palavra do Senhor se cumpriu com a morte através da qual ele deveria glorificar a Deus. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos projetassem o slide que eu pedi. Eu gostaria de contar um testemunho. Bem rapidinho, que o horário já está um pouquinho avançado. Quando a minha esposa estava grávida, eu orei muito, impondo as mãos sobre a barriga dela, e pedi para o Senhor abençoar a criança que deveria nascer. Eu orei ao Senhor e disse: Senhor, manda um nome para o menino. E o nome estava demorando para vir. E já estava quase para nascer. E não tinha nome. Qual que é o nome? Não tem nome ainda. Não, eu vou dar um nome. Não, eu que vou dar. Eu estou orando para Deus mandar um nome. Eu brincava com a minha esposa. Eu vou colocar o nome de Moody. Moody, o grande pregador. Não, Moody é feio. Então vou chamar de Charles. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Não, Charles eu também não quero.
Aí começou a vir um monte de nome. Não, estou orando. Mas estava quase nascendo. Eu precisava do nome. E eu pensei comigo, eu vou chamar de Paulo. Por quê? Paulo foi o maior apóstolo do Novo Testamento. E eu já estava com essa ideia em mente, estava ficando fraco, porque não vinha o nome. Mas de repente, meus prezados irmãos, a esposa foi trabalhar e quando ela chegou, fizeram uma surpresa para ela. Colocaram esse cartaz, vocês veem ela grávida e o nome que está escrito. Os irmãos podem glorificar a Deus? Gostaria de pedir uma oração dos irmãos pelo Pedro. Meus prezados irmãos, eu tenho convicção que este nome veio direto do trono de Deus. Eu dedico esta pregação ao Pedro. Ele ainda não sabe o que está acontecendo. E nem eu sabia quem era o apóstolo Pedro. Mas hoje eu sei e os irmãos também sabem. Eu gostaria de pedir ao pastor que faça essa oração por nós. Que bênção, né? Glória a Deus. Quantos Pedros nós temos aqui, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Não é? Pedrinho, carinhosamente chama Pedrinho, né? E eu creio que ele vai crescer, todo mundo vai chamar ele de Pedrinho. Não é? Mas carinhosamente, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós te louvamos pela vida do nosso irmão Pedro. Que ele, Senhor, carinhosamente é chamado de Pedrinho. E todo mundo já ama esse menino. E eu creio, Senhor, que essa família é um instrumento de Deus nessa igreja e para a obra do Cristo amado, Senhor. Deus, tu sabes os planos que tens para esta casa, para esta família. E eu creio, Senhor, que as tuas mãos não estarão encolhidas, mas estarão estendidas para abençoar, que sobre eles permaneçam a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. E eu também, Senhor, oro, Pai, por nesta noite, cada Pedro levantado nesta noite, Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, crendo no maior milagre que vem de Deus, no maior milagre que o Senhor tem para esta igreja. Em nome de Jesus, continue capacitando a todos, Senhor, que esta palavra que veio com unção de Deus possa alcançar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.